libertação. Ana faz, nesse início de oração, os seus reconhecimentos. Primeiro, do que vai no coração dela, a alegria no Senhor. A certeza daquilo que foi do Senhor na vida dela, o reconhecimento daquilo que veio de Deus para a vida dela. A palavra exultar é isso, é um reconhecimento pleno, total, em que ela entende e compreende da onde veio, da onde surgiu aquilo para a vida dela. E ela põe que aquilo, no Senhor minha força é exaltada. Quer dizer, nisso ela encontrou a força. A palavra força tem a ver com essa relação em que ela entende como crescimento na vida dela. A resposta dessa oração fez com que Ana crescesse nessa relação com Deus, porque ela teve uma oração atendida, e essa oração levou Ana a encontrar mais força. Mas se ela era dedicada, se ela era esforçada, se ela era determinada, agora, muito mais ainda, ela vai ser. Ela não só se exulta, mas ela também encontra essa força que é exaltada. E na boca dela se exalta sobre os meus inimigos. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Quando ela diz assim, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação, não é que ela ficava gozando dos inimigos, viu, eu consegui, olha, viu, tá vendo, né? Não falei que ia conseguir, não. Ela não sabia que ia conseguir, mas aqui, quando é colocada essa expressão, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, a boca dela é a boca de alegria, de satisfação, de prazer, de certeza, de poder falar da vitória do Senhor. Quando ela põe assim, minha boca se exalta, quer dizer, a forma em que ela engrandece a Deus, a maneira em que ela louva o Senhor, a maneira que ela se deixa levar pela alegria, isso deixa os seus inimigos enfesados, deixa os seus inimigos, torturados, pois me alegro em tua libertação, sobre os meus inimigos, quer dizer, essa minha alegria incomoda, essa minha alegria e essa forma de exaltar a Deus incomoda aqueles que antes me zombavam. Versículo 2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. A expressão do versículo 2, que Deus é incomparável, que não existe ninguém igual a Deus. Eu posso falhar, você pode falhar, circunstâncias não podem fazer ser favoráveis para vocês, mas Deus, Ele é infalível, Deus é seguro. E por isso Ana tem essa segurança de colocar, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. A confiança de entender que esse Deus que ela conhece, e conhece na experiência que ela vivencia da sua oração respondida, não tem. Ninguém pode fazer isso. Ela começa a conhecer um Deus do impossível, ela começa a declarar um Deus do realizável, ela começa a entender um Deus que atende aos sonhos, às visões, que nenhum esforço humano às vezes pode atingir, nenhum esforço humano pode conseguir, mas o nosso Deus pode, porque não há nenhum outro como Ele. Muitas vezes nós nos frustramos nos nossos planos, muitas vezes nós fracassamos nas nossas ideias, mas quando nós confiamos no Senhor, não há outro como Ele, que atende e responde. Ana foi fortalecida nessa determinação. Ela passou anos dentro dessa experiência amarga e triste, mas ela não tinha certeza, ela não conseguia ver, mas ela tinha certeza que iria conseguir aquelas coisas, aquilo que ela havia pedido ao Senhor. Então, versículo 3, não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Quer dizer, Deus está no controle.
Deus tem o controle de todas as coisas, né? E nós não podemos imaginar que nós temos essa capacidade de Deus, de resolver as coisas de Deus. Quer dizer, quando Ana ora, ela exalta, ela louva, ela se põe em alegria de libertação, ela reconhece a Deus e ela traz uma mensagem no sentido de nós não sentirmos assim orgulhosos, no sentido de achar que em nós há uma solução, mas a solução está em Deus, né? E que nele nós podemos, nele há força, porque o versículo 4 é colocado assim: o arco dos fortes, né, é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. O que era estéril deu à luz 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dele resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. E essa foi a oração de Ana. Essa foi a expressão que Ana entende e compreende daquilo que Deus havia representado, aquilo que Deus era agora na vida dela, aquilo que agora de fato ela conhecia da parte de Deus. Quando eu olho uma oração dessa, e Ana está prestes, ela está entregando o seu filho ao sacerdote. Quando você olha uma mulher que ora com uma determinação e com uma compreensão dessa, e vê que aquele momento, de novo, ela estava ali ofertando, ela estava ali entregando, ela estava ali cumprindo o seu voto, mas o seu voto era com alegria, era com prazer, era com satisfação, era com realização, era com compreensão de todos os fatos, que era uma vitória de Deus na vida dela, e só em Deus havia solução e caminho para ela. E ela compreende isso e entende o caminho que aquele menino vai assumir. Interessante que Samuel, ele assume um papel de espiritualidade naquele povo, naquela nação, naquela época singular. Ele assume um papel de transformação de lideranças naquele período que foi revolucionário, porque o povo estava confuso, o povo estava atrapalhado, o povo estava desorientado, não sabendo que caminho tomar. E Samuel começa a ser uma pessoa estratégica, que prepara aquele povo, que encaminha aquele povo, que abençoa aquele povo nas decisões, no encaminhamento que eles precisavam para aquela época da história. Quando a gente pega aquilo que Deus nos deu e nós consagramos com uma oração como Ana fez de reconhecimento, aquilo que nos foi dado se multiplica e inúmeras vezes, não só em quantidade, mas em tempo, porque aquilo não é só uma bênção temporária, mas é uma bênção que extrapola os tempos, e o Senhor usa aquilo de uma forma magnífica. E foi o que aconteceu com aquilo que Ana fez. Foi isso que Deus entendeu que o coração de Ana pedia e queria, e foi isso de fato que o Senhor realizou na vida dela. E quando você olha o percurso da história de Samuel, a importância daquele menino, depois se torna jovem, depois adulto, depois senhor, você vê que ele tem uma trajetória de preparar o caminho, uma trajetória de ajudar e de abençoar aquela nação em momentos de crise, de dificuldade. Quer dizer, ele era bênção em si mesmo, mas foi bênção para os outros, bênção para os seus,
bênção para a sua família, para a sua nação, para o seu povo, para a sua religião, porque houve aquela compreensão e aquela determinação e aquela oração de entrega. Como a nossa oração é importante, como a nossa oração ela pode determinar, às vezes, o efeito, dominó que aquela bênção pode ter na nossa vida. Às vezes nós pegamos uma bênção, obrigado Senhor, obrigado por Deus, acabou e vai embora. Mas quando você compreende a sua bênção, quando você entende aquela graça, quando você curte aquilo, quando você exalta o Senhor que te deu aquilo e consagra aquilo ao Senhor, aquilo tem uma bênção que se estende, não só a você, não só ao seu tempo, não só a uma região, mas se extrapola em todas essas dimensões, e por anos e anos e anos. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes nós, às vezes como Ana, no momento de crise, de dor e de sofrimento, pedimos. E às vezes quando recebemos, não temos essa oração de entrega, essa oração consagratória, essa oração de reconhecimento e fortalecimento da nossa fé, abençoando a bênção, para que ela seja uma bênção multiplicada. E quando nós fazemos isso, pode ter certeza que as coisas vão se multiplicando, os talentos vão se multiplicando, as bênçãos vão se multiplicando. Mas quando eu me limito somente a compreender e às vezes dar uma pequena atenção àquilo que o Senhor me concedeu, essa é a minha relação, e essa é a maneira que eu me entendo com Deus, e entendo que eu estou determinando que vai ser uma relação pequena, uma relação curta, de efeito temporário.